Educação à distância, mudando realidades. E aí, galerinha, quem tá chegando do intervalo, bora entrando aí, bora sentando. Quem tá dormindo, professor, acorda aí o Joãozinho, a Maria, para eles poderem também saber um pouco sobre projeto, tá? Vocês estavam vendo ali sobre tipos de variáveis, né? O que é string, o que é uma variável booleana. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre projeto de desenvolvimento de software. Só que antes, o professor Cleito e o professor Ricardo deixaram um recado aqui para vocês, tá bom, gente? Olha só, não esqueçam de fazer atividade de percurso, tanto da matéria lá deles, que é a linguagem de programação, quanto a nossa aqui, que é a análise de projeto de sistema 2. Só para que vocês não esqueçam o meu nome, eu sou o professor Saulo, não é isso? Estou aqui como professor formador, a gente vai continuar o nosso conteúdo, que é a teleaula número 2, mas antes eu vou deixar aqui também para a professora Juliana, né? Poder dar aquele recadinho especial. Exatamente. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, ao nosso conteúdo, né? Rever um pouquinho sobre conceitos de projetos de software, por que a gente deve desenvolver um projeto de software, né? Então, vai ter alguns tópicos muito importantes que vão também relembrar alguns conceitos que vocês viram na disciplina de análise de projetos de sistemas 1. Né? Então, é só reforçando, façam as atividades de percurso para poder complementar a nota de vocês. Vamos lá, professor, falar sobre o conteúdo e os objetivos da aula de hoje? Bora lá, gente. Conteúdo da aula de hoje, tá? O que a gente vai ver na teleaula número 2. Ó, só. Conteúdo, a gente olha aqui um tópico só, projeto de software. Parece coisa pouca, né? Um só tópico, mas, gente, isso aqui é muita coisa que a gente vai estar aprendendo, muito assunto que a gente tem para trazer para vocês na teleaula de hoje. Por que a gente tem que ver isso, né? Quais são os nossos objetivos? A gente elencou aqui 3 básicos, gente. Ó, compreender o conceito de projeto de software, conhecer as características desejáveis num projeto de software e identificar os atributos de qualidade de um projeto de software. Não é isso? Aí eu já deixo essa pergunta aqui, o que é um projeto? Mas antes eu queria relembrar algumas coisas. A gente fala de projeto dentro do processo de desenvolvimento de software. Até na aula passada a gente viu que uma primeira fase, isso aqui é uma fase de todo esse processo de desenvolvimento, a fase de projetar. A gente viu lá a fase de levantamento e análise de requisitos, aí tem o projeto, aí vem a implementação, vem os testes e a entrega do produto final. Então, todo esse processo de desenvolvimento, isso passa por atividades. Uma única atividade desse processo, não menos importante, que engloba várias outras tarefas que devem ser seguidas, é a atividade de projetar o nosso software. E aí eu já pergunto, o que é o projeto? Acorda aí, gente, bora ali, passa essa resposta aí para a gente através do chat, cutuca o professor aí presencial, para que ele possa também estar interagindo aqui com a gente hoje. Então, por que a gente vai projetar? A gente fala em projeto, a gente pensa em muita coisa, não é isso? Lembrando lá que a gente tem projetos pessoais, projetos profissionais. A gente está fazendo um curso por quê? Um curso técnico na área de informática. Porque eu tenho um projeto de vida. Que projeto é esse? Eu quero me tornar um profissional dessa área. Não é isso? Mas e quando a gente fala em projeto dentro do desenvolvimento de software? O que isso significa, gente? O que é tudo isso, né? O que são essas atividades? A gente fala lá de análise de requisitos, a gente já sabe o que são requisitos. Por que eu tenho que levantar tudo isso? E por que eu tenho que reunir tudo isso para poder realizar o que a gente chama desse projeto, né? Então, bora ver aqui uma definição que a gente trouxe para vocês. Olha só, gente. É o lugar em que a criatividade impera, em que os requisitos do cliente, as necessidades do negócio e as considerações técnicas unem-se na formulação de um produto ou sistema, tá? Então, o que isso significa? Ó, requisitos do cliente, as necessidades do negócio e as considerações técnicas, não é isso, gente? Se reúnem para quê? Para a gente poder formar o nosso produto ou o nosso sistema, tá? Lembrando que o nosso produto pode ser uma página da web ou o nosso sistema, que pode ser aí algo bem mais complexo, né? Um sistema completo com cadastro de usuário, enfim, vai depender da usabilidade, necessidade do nosso cliente, tá? Requisitos a gente já viu, não é isso? O que é? O problema do cliente. Aliado a esse problema, quais são as necessidades que realmente ele tem, não é isso? Aí a gente vai juntar tudo isso para quê? Para chegar nessa solução que é o nosso software. Beleza, gente?
Olha só, o projeto, ele cria uma apresentação ou modelo de software, mas, diferentemente do modelo de análise, o modelo de projeto fornece detalhes sobre estruturas de dados, notem aí, gente, arquitetura, interface, ou interface, né, e componentes do software. Anotem isso aí, gente, isso é importante. Necessários para quê? Para implementar o sistema. O que é a implementação do sistema? A codificação. Então, a gente tem aí, ó, estrutura de dados, arquitetura, interface e componentes do software. Né? Isso tudo é o que a gente vai trazer dentro dessa fase, dentro do meu projeto do software. Tá? Que é bem diferente do modelo de análise. O modelo de análise a gente traz os requisitos, levanta ali a parte mais básica. Aqui, quando eu vou projetar alguma coisa, aí eu já tenho que trazer bastante detalhes daquilo que eu preciso produzir. Tá? E esses detalhes são em relação a quê? As estruturas de dados, quais são os dados que eu estou entrando no meu sistema. O que eu preciso alimentar esse sistema? Arquitetura, como que isso vai ser feito? Né? Qual é a forma que nós vamos implementar esse programa? As interfaces, aí já entra a parte de layout e algumas outras restrições, que aí entra a questão do... vai ser para web, vai ser para... que é o custo de vocês, né? Isso? Ou vai ser para desktop. E aí entra os componentes de software, né? Que a gente vai ver mais para frente, que é a questão da modularidade do nosso sistema, tá? E aí cada modularidade existe componentes específicos para esse software. Tudo para quê, gente? Para a gente codificar o nosso sistema. Então, a gente falou na aula passada, né? Isso, geralmente, a gente faz uma análise de requisitos e já parte para a codificação, ou seja, para a implementação do nosso software. Não é isso, professora Juliana? Não sei. Exatamente. Pode falar, desculpa. Não, exatamente, para poder modelar, para mim poder ter um modelo de como vai ser esse meu software. Então, eu tenho que criar toda a parte estrutural dele, a arquitetura, a interface. Vou pegar toda aquela análise que foi feita e transformar nesses novos modelos de projeto para que eu possa realmente construir. Ah, mas por que eu vou fazer tudo isso, professora? Simplesmente não posso chegar lá e começar a construir digitando as minhas linhas de código? Sem pensar, sem planejar, sem conhecer realmente a regra de negócio, sem saber como vai ser a estrutura, a interface desse sistema, sem saber se o seu cliente vai gostar da interface desse seu sistema lá, se vai ficar adaptável para eles, se eles vão conseguir reconhecer realmente o sistema e usar. Então, por isso que a gente projeta, para que depois eu possa ter o quê? Um software de qualidade. Então, um projeto, ele vai ser fundamental para que você, no final, tenha um software de qualidade. Isso aí, gente. E quem é que vai fazer isso? Quem é o responsável por fazer o projeto? Né? Bora ver aqui, gente. Olha só. São os engenheiros de software que conduzem cada uma das tarefas do projeto, que a gente elencou agora há pouco, não é isso? A gente tem lá os projetos, o quê? Só voltar aqui rapidinho, ó. Estrutura de dados, arquitetura, interface e componentes de software. Quem é o responsável? Os engenheiros de software, tá? Então, existe dentro da área da informática profissionais específicos para isso. Assim, a gente vai fazer uma analogia aqui à construção civil, né? Quem é que faz realmente a construção? Quem é que levanta as paredes, finca lá as estacas? A gente chama geralmente de pedreiro, não é isso? Ou lá tem um mestre de obra, enfim, o operário. Mas quem realmente projeta aquela casa? Quem é que vai dizer onde que a parede tem que ser levantada, qual a altura daquela parede, a espessura, os materiais que nós vamos estar utilizando para levantar essa parede? Quem vai fazer isso é o engenheiro o engenheiro civil, né? Uhum. Dentro do sistema, gente, olha só, não é diferente. Beleza? Nós somos programadores, a gente está no curso para programação. Mas quem é que vai definir como que nós vamos fazer? Qual a linguagem que nós vamos usar? Qual é o negócio que nós vamos estar trabalhando? Tudo isso é levantado através desse profissional que a gente chama de engenheiro de software. Tá bom? Geralmente, gente, a gente, quando está inserido nesse mundo da informática, ainda mais vocês que estão aí já prestes a sair programadores, vocês vão ter que dominar isso também, tá? Então, pode ser que seja uma atividade sua profissionalmente ali no futuro, essa parte de projetar e analisar dentro. Então, por isso que também é importante você ter esse conhecimento aqui em relação
ao projeto de software, tá, gente? Então a gente viu quem faz, vamos ver por que é importante, não é isso? A professora Juliana já falou também aqui quais são as importâncias disso. Né? Olha só, o projeto permite aos engenheiros de software modelarem o sistema ou produto que deve ser construído. Esse modelo deve ser avaliado quanto à qualidade e aperfeiçoado antes que o código seja gerado. Testes sejam conduzidos e usuários finais sejam envolvidos em grande número, tá, gente? Olha só, o projeto é o lugar onde a qualidade do software é estabelecida. Não é isso? Então a gente tem o que aí, gente? Olha só, modularem o sistema ou produto, tá? O que é isso, modular o sistema ou produto? A gente já falou, acho que eu já falei com vocês, já comentei aqui, que a construção de um software não é algo simples. Né? Você codificar um sistema é bem complexo, é uma atividade que realmente exige muito conhecimento técnico, exige muitas horas de programação. E aí, gente, o que acontece? É aquela máxima lá que a gente diz, dividir para conquistar, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o nosso sistema. Só que isso dentro da engenharia de software, dentro de projeto, a gente chama de criar módulos, né? Vamos modular o nosso sistema. Para quê? Para que a gente consiga detalhar mais cada atividade que vai ser desenvolvida. Tá? Então, o que acontece? A gente vai fazer lá o portal do IFRO, por exemplo. A gente tem o quê? A gente tem uma página inicial. Né? Então, vamos modular esse sistema. Então, vamos focar apenas na página inicial do IFRO. Mas nós temos o quê? Nós temos lá acesso em relação às informações da reitoria. Então, vamos criar uma aba ou um link que nos leve apenas a essas informações da reitoria. Não é isso? Quem é o reitor, quais são as atribuições do reitor, informações de contato, tudo isso a gente vai detalhar dentro desse link ou dessa nova página chamada reitoria. E aí sucessivamente para cada menu que a gente for ter dentro do nosso sistema, dentro da nossa página web. Isso aqui é um exemplo simples do que é modular. Tá? Quando a gente fala de sistema, que aí você vai levar para dentro de uma empresa, para dentro de uma cooperativa, aí se engloba muito mais riqueza de detalhes, tá bom, gente? Então você precisa realmente fazer, a gente chama de abstração, né? Você vai fazer abstração, vocês já sabem o conceito, acredito, daquilo que é necessário para você realizar o quê? Só aquela atividade. Então eu estou focando só em página inicial, vamos fazer abstração, ou seja, tudo que está ali ao redor a gente abstrai, né? A gente deixa assim meio que stand-by e vamos focar apenas naquelas necessidades que a gente tem da página inicial. Tá bom? Até mesmo, professor, um conceito, um outro item, por que é importante a gente desenvolver um projeto, é a questão que a gente tem de ter que documentar esse projeto. Por quê? Nesse momento eu tenho uma equipe que desenvolveu esse projeto. Ele saiu de ótima qualidade, foi lá para a empresa, está instalado, a empresa está utilizando esse software, mas no futuro pode ser exigido uma nova funcionalidade para esse sistema, acrescentar um novo módulo, como o senhor acabou de falar aí, e eu preciso saber o quê? Ir lá e consultar a documentação para saber como foi a construção desse projeto realmente, né? Como foi criada a interface dele, né? Que linguagem de programação foi utilizado, como é a estrutura de dados desse projeto. Então, eu preciso consultar isso daí. E aí, às vezes, não é preciso de eu pegar e ir lá e simplesmente construir um novo software, tirar todo aquele que a empresa tem e instalar um novo. Não, eu posso construir um novo módulo e agregar a esse sistema que a empresa tem, né? Desde que esteja satisfazendo ela só precisa de um novo módulo. E aí, por isso que eu preciso dessa documentação para mim poder consultar todas essas questões aí. Isso, que é nessa documentação que vai estar todo o passo a passo, né, que foi realizado para poder fazer aquele sistema, né? E além disso, existem exemplos bem simples também, professor, em relação à necessidade de você estar
documentando tudo isso para quê? Para que mais na frente você faça a utilização dessas informações, tá bom, gente? Um exemplo bem simples, uma tela de cadastro de alunos, por exemplo. Aí a gente quer saber o quê? A faixa etária dos alunos que estão matriculados no curso de informática para a internet. Quando a gente vai lá no registro acadêmico, a gente vê o quê? Que não existe a informação lá da data de nascimento. Sem essa informação no sistema, na tela, para mim, eu não consigo saber qual é a idade de vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma requisição para o Departamento de Tecnologia da Informação para que eles possam inserir essa tela, essa consulta simples, que é a data de nascimento de vocês. Ou seja, não é algo complexo que tem que ser feito, né? Assim, foi só uma informação a mais. Se esse pessoal não tiver a documentação, se esse pessoal não souber como que aquilo foi feito, eles vão ter muito mais trabalho para realizar o que é essa simples tarefa. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, esse é um exemplo na prática, e na prática a gente vê muito isso. Né? Parece bobagem a gente falar que, mas isso aí é só abrir o código-fonte que eu dou um jeito, né? Programador gosta de fazer muito isso. Isso aí é só programar aqui, assim. Não, gente, você tem que saber todos os requisitos. Por quê? Porque nada foi feito por acaso ali no seu sistema. Então, essa tela de cadastro de usuário, às vezes ela se comunica com uma tela de cadastro lá de fornecedores, de funcionários, enfim, várias outras telas dentro do meu sistema, tá bom? Aí, gente, olha só, a gente viu por que tem que fazer, a gente vai ver agora quais são os passos que a gente tem que tomar em relação a esse processo de projetar um sistema, né? O projeto mostra o software de várias maneiras diferentes. Isso é legal do projeto, né? Você consegue o quê? Você consegue ter uma visão antecipada daquilo que você vai produzir. E esse é o principal objetivo da gente fazer o projeto, né? Isso, por que isso? Primeiro, a gente está falando a gente tem uma negociação com o cliente, não é isso? Você vai fazer o software para atender o quê? As necessidades de uma outra pessoa ou de uma organização. Ou seja, tem outras partes envolvidas. Se tem outras partes envolvidas, você tem que fazer o quê? Você tem que criar ali as várias visões para aquilo, né? Então, você consegue ter essa maneira de mostrar o software diferente, tá? O que é legal também? Você vai mostrar o software na perspectiva do usuário, ou seja, bem mais simples, bem mais enxuto, e você vai ter uma visão de construção de software na perspectiva do programador. Aí essa sim, ela é rica em detalhes, tá? O que eu vou ter? Quais são as classes que eu tenho? Quais são os objetos? Como que esses objetos se relacionam? Além disso, comportamento do meu sistema, desempenho, quanto de memória eu tenho que ter no servidor para armazenar esse sistema? Tudo isso é analisado dentro dessa tarefa que a gente chama de projeto, tá bom, gente? Primeiro que a gente faz é o quê? A arquitetura do sistema, tá bom, gente? Como é que eu vou construir um sistema, né, professor, sem saber o quanto, né, o usuário desse meu sistema vai precisar para armazenar de dados nesse sistema lá? Então, eu preciso ter esse conhecimento. Por quê? Eu posso delimitar um tamanho do banco de dados aí, porque entra nessa parte do projeto também, toda a modelagem do banco de dados que vocês vão fazer desse sistema, e saber o quanto de informação ele vai precisar de armazenar. Então, eu preciso conhecer, né, essa questão para que fique também no projeto e no software que vocês estão construindo. Justamente, né, professora? Por que é isso importante, né? E a gente tem até que fazer previsões também de crescimentos. Mas o que acontece, né? A gente tem o Instituto Federal. O Instituto Federal, ele faz oferta de cursos presenciais e esse é EAD. Não é isso que é o curso que a gente está ministrando aqui para vocês. E aí o que acontece, tá, gente? Inicialmente, a previsão era de cursos presenciais. Então, a gente estava prevendo o quê? Né? As pessoas, quando modelaram o sistema, quando projetaram, vamos prever aí 10 mil alunos dentro do Instituto Federal. Quando veio a oferta, esse número o quê? Quadruplicou. Né? Isso é exemplo, tá, gente? Então, você pulou ali de 10 para 40 mil usuários. Se eu projetei um banco que não suportasse isso, eu vou ter problema em relação a quê? Principalmente ao desempenho. Não é isso por quê? Porque eu vou tentar salvar uma informação, vai ficar lento, vai travar, às vezes não vai suportar e eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que reprojetar
aquele meu sistema, fazer todas essas fases novamente, tá? Então, também essa importância que a professora bem falou aqui, a professora Juliana, que está contribuindo. Muito obrigado, tá, professora? Fique à vontade aí. Depois que a gente faz esse levantamento da estrutura, a gente vai fazer o quê, gente? Ó, as interfaces que conectam o software a usuários finais e outros sistemas e dispositivos e a seus próprios componentes, tá? Então eu vou definir a arquitetura, como que isso vai ser feito, depois eu vou definir a interface, não é isso? Interface é o quê? É aquela parte bonitinha do software, né? Aquilo que o usuário mais vê, tá bom? Ou seja, as telinhas de funcionalidade do meu sistema, tá? Depois que eu faço isso, como que ele vai se comportar? Qual é o relacionamento que ele vai ter dentro das outras funcionalidades desse meu sistema, né, para poder entregar tudo redondinho lá ao meu usuário. E aí na questão de dispositivos, se ele vai precisar se conectar a uma impressora de cupom fiscal, né, professor? Ou se então eu vou ter que conectar um outro sistema, né? Eu estou desenvolvendo um sistema para que ele possa conversar com outro sistema e emitir um relatório. Ou então se esse meu sistema vai ter que se conectar com um dispositivo de leitor de código de barras. Então tudo isso tem que estar previsto na construção do meu software para que depois ele possa realmente funcionar. Isso mesmo. A professora falou aqui da impressora fiscal, né? Eu recordo muito bem que trabalhava numa empresa de companhia de eletricidade, né? E aí tinha a questão da impressão da segunda via. O pessoal tinha que ir na agência, ir lá no guichê, pegar uma senha, passava 30, 40 minutos para poder imprimir uma segunda via. Essa segunda via era o que? Era aquele talão de conta, né, numa folha A4. Aí o que o pessoal pensou? Poxa, a gente podia diminuir isso colocando o quê? Colocando um autoatendimento ali na porta. A pessoa só digita o CPF dela, ou unidade consumidora, e aí emite lá o quê? Só o código de barra para contenção de despesa também. Você não precisa imprimir uma folha A4. Só que, professora, por incrível que pareça, o sistema ele não previa impressão através de impressoras de código fiscal, né? Isso, de cupom fiscal, que era onde estava sendo o equipamento utilizado. Foi adquirido primeiro o equipamento para depois mexer no sistema. Olha só a complexidade. Mas, enfim, não vem ao caso, né? Porque até o tamanho da folha, né, professor, tem que ser projetado aí. Influencia tudo. Exatamente. Tudo influencia. Então, o que houve? A equipe de desenvolvimento teve que parar 2, 3 meses para quê? Para projetar uma nova funcionalidade para aquele sistema só, porque a impressora que era utilizada pelo sistema padrão era o A4, e aí a gente teve que mudar para aquela impressora de cupom fiscal. Isso não foi previsto no projeto. E isso só aconteceu porque eles tinham um projeto e conseguiram fazer. Com certeza. E mesmo assim ainda deu trabalho para você ver. 2, 3 meses, né? Que tem que contatar fabricante para pegar especificações, enfim. Tem todo um trabalho aí por trás, tá bom, gente? Como eu tenho a certeza de que eu fiz algo corretamente, tá? Ó, o modelo de projeto é avaliado pela equipe de software para determinar se contém erros, inconsistências ou omissões, se existem alternativas melhores e se o modelo pode ser implementado dentro de restrições, cronogramas e custos previstos. Se eu responder todos esses se's, né, isso são várias variáveis que a gente tem aí, quase um if else, né? Então, se não, se isso, faça aquilo. Se tiver todas essas respostas, tá, gente? Eu consigo dizer que eu fiz o meu trabalho corretamente. Tá bom, gente? E o trabalho do engenheiro de software ele é fundamental. Vai dar tranquilidade para toda a equipe de desenvolvimento, principalmente você, programador. Tá? Então, sobre o projeto, tá, gente? Olha só. A gente trouxe aqui uma frase: milagre mais comum da engenharia de software é a transição da análise para o projeto e do projeto para o código, tá? Tá aqui o autor dessa frase. Que eu acho legal disso aqui? O milagre, né, professora? Milagre mais comum da engenharia. É quase um milagre mesmo. Você tem o quê? Você tem informações muito soltas lá na parte da análise. O que você vai fazer com isso, né? Pô, eu preciso enriquecer de informações, de detalhes, tudo isso. Aí eu vou passar para o projeto, não é isso? E ali, daquilo que eu coloquei no papel, eu consigo extrair código-fonte de tudo aquilo, né? O meu programador consegue entender, só lendo lá o meu projeto, o que eu realmente preciso e o que o meu cliente quer, quais são as necessidades dele, tá? Então é realmente um milagre, porque do nada, né, das ideias de uma conversa com o cliente, você consegue gerar
um sistema. Então, é realmente aí o milagre dentro do processo de desenvolvimento de software. E aí a gente tem essa parte do projeto, tá, gente? O projeto, ó, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir um projeto de dados e classes, quais são os dados que eu vou alimentar e quais são as classes que eu vou criar dentro do meu sistema. Ele vai ter um projeto arquitetural, tá bom? A gente já falou aqui da arquitetura, como que isso vai ser feito. Ele vai ter que ter um projeto de interfaces, tá bom, gente? Telinha. E ele vai ter lá o projeto de componentes, quais são os componentes necessários para mim poder estar produzindo esse software aí. Tá bom, gente? Aqui nessa outra tela, a gente tem a tradução do modelo de análise para um modelo de projeto, tá? Então aqui, gente, ó, essa parte aqui eu tô fazendo a análise, não é isso, né? A fase inicial do nosso processo de desenvolvimento. Então, como que eu vou transportar tudo aquilo que eu analisei para dentro de um projeto, tá, gente? É através desses outros projetos que a gente tem aqui, ó. Projetos de dados, que está aqui, ó, na base da pirâmide. A gente tem que começar de baixo para cima, não é isso? Então, qual é o primeiro projeto que eu vou estar realizando? Projeto de dados e classes, tá? Quem é que vai fornecer requisitos ou fornecer informações para mim estar fazendo esse projeto de dados? Tá aqui, ó, são os elementos baseados nas classes. Aí eu tenho o quê? Eu tenho lá o meu diagrama de classes. Vocês viram na disciplina do professor Aloysio e Marlon aqui, que era análise de projeto de sistemas 1. Vocês viram lá os diagramas, dentre eles o diagrama de classe. Olha a importância dele aí, ó. É a base do meu projeto, tá bom? Os pacotes de análise, diagramas de colaboração, tá? Como que as classes colaboram dentro do meu sistema. Depois, gente, eu vou o quê? Eu vou para o meu projeto arquitetural, tá? Os mesmos elementos do projeto de dados também dão subsídios para o meu projeto arquitetural ou projeto arquitetônico, tá? Vai depender aí da literatura que você está utilizando. A gente está usando aqui o Prisma como exemplo. E aí, gente, ó, além disso, eu vou tirar o quê, ó? Dados dos diagramas de fluxo de dados. Tá bom, gente? Aí entra diagrama de fluxo de dados, diagrama de fluxo de controle. Isso tudo vai me dar bases lá dentro da análise para poder realizar esse projeto arquitetural. Depois eu vou pensar o quê? Na interface, né? Aí quem é que vai me ajudar, né? Quais são os documentos que eu tenho que analisar para poder estar fazendo isso? Olha só, diagrama de casos de uso, diagramas de raias, se eu não me engano, são os de sequência também mais conhecido. E aí a gente tem os diagramas de atividade, tá? Isso tudo vai nos dar subsídio para poder realizar isso. E aí, por fim, lá no topo, ó, né, isso, projeto de componentes. Tá bom, gente? Então você vai seguir essa sequência. Você vai fazer primeiro o seu projeto de classes, depois você vai pensar na arquitetura, depois você vai pensar na interface, para por fim pensar lá no seu projeto de componentes. Aí o projeto de componentes, ele tem lá também, ó, meu diagrama de classes dando subsídio, além também dos diagramas de fluxo de dados, os elementos comportamentais principalmente, não é isso? Sem eles eu não consigo saber como que as classes vão se comportar dentro do meu sistema, tá, gente? Os elementos comportamentais, ó, a gente tem dois diagramas ali, ó, diagrama de estado, né, e diagrama de sequência, tá bom, gente? Esse diagrama de sequência, ele vai dizer qual é a sequência em que as coisas acontecem dentro do meu sistema, tá? Dentro da perspectiva lá, tanto do usuário quanto do programador. Ok, gente? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Bora ver o que é cada um desses projetos aí, tá? Então, bem simples, tá? Vamos projetar. Dentro do projeto eu tenho que dividir, né? Tenho que modular. Nesses módulos eu vou criar 4 projetos, tá? E aí a gente entra lá no de classes, arquitetônico, para finalizar lá no comportamento, né? A gente passa também pelo projeto de interface, que eu tinha esquecido aqui. Bora ver o que é cada um deles? Olha só, projeto de dados ou classes. Transforma o modelo de análise em realizações de classes e projetos e nas estruturas de dados dos requisitos necessários para implementar o software. Tá bom? Então, o que eu vou ver? Eu vou ver quais são os meus requisitos, quais são as necessidades e como que eu posso estar transformando isso dentro de objetos, dentro de dados no meu sistema. Como que os dados vão entrar, né? Quais são as necessidades do cliente em relação a esses dados e as classes, tá, gente? Também
do meu sistema. Projeto arquitetural, tá, gente? Define os relacionamentos entre os principais elementos estruturais do software, os estilos arquiteturais e padrões de projeto. Tá? A gente tem lá um tópico só sobre padrões de projetos, que podem ser usados a fim de satisfazer os requisitos definidos para o sistema e as restrições que afetam o modelo pelo qual o modelo arquitetural pode ser implementado. Então a gente tem o quê? Principais elementos estruturais, os estilos arquiteturais e os padrões que a gente pode estar utilizando, tá bom? E isso tudo em relação à arquitetura do nosso projeto. Tá? Vamos fazer uma analogia aqui, eu vou utilizar a engenharia civil, que é o que a gente mais conhece, né? Então a gente tem vários modelos de casa, é isso, a gente tem casa que ela ocupa o quê? Só um piso, né? A gente chama de planta térrea, mas existem casas que ocupam 2 pisos, e existem o que? Os prédios, né? Esse prédio vai o quê? 3, 4, 5, 20 andares, por aí vai, 20 pisos, né? Então, o nosso sistema, ele também tem algumas divisões, tem alguns padrões, tá? Exemplo, como a professora também falou na aula passada, né? Sistema para desktop, sistema para mobile. Se for mobile, ainda existem outras características, né? Qual é o tamanho da resolução da tela, enfim, como que o meu sistema vai se comportar, na verdade não é se comportar, como que ele vai se ajustar àquela necessidade de mobilidade, tá bom? Então isso tudo é definido aqui também nessa parte do projeto arquitetônico. Projetos em nível de componentes, tá, gente? Olha só, transforma elementos estruturais de arquitetura de software em uma descrição procedural dos componentes de software. Tá bom, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o quê? Eu tenho estruturas da minha arquitetura e eu vou o quê? Eu vou descrever isso em procedimentos, em processos, tá? Dentro do meu desenvolvimento. Então, o que eu preciso fazer? É uma página inicial lá que eu preciso fazer? É um site que eu preciso elaborar? Como é que eu vou, vou descrever quais são os processos, tá, que eu preciso para poder criar esse site. Meu sistema de recursos humanos, quais são os processos que eu preciso para poder criar toda aquela parte de recursos humanos, né? Aí entra o quê? Processamento de folha, ponto de funcionário, que seria a frequência, salários, carreiras, cargos e por aí vai. Tudo isso dentro do meu projeto. Tá bom? E aí, por último, gente, a gente vai falar aqui da questão do processo. Por último, não, desculpa, tá? Processo de projeto e a qualidade, tá? Orientações para avaliação de um bom projeto. O projeto deve implementar todos os requisitos explícitos contidos no modelo de análise e acomodar todos os requisitos implícitos desejados pelo cliente, tá? O que isso significa, em outras palavras, né? Requisitos explícitos, ou seja, tudo aquilo que foi levantado e analisado tem que ser implementado. E o que são os requisitos implícitos, tá? Às vezes o cliente esqueceu alguma coisa, às vezes ele tem desejo, ou pior, às vezes ele não conhece, e aí você sabe que ele precisa daquilo, aquilo não está muito claro. Então, se está claro, está no papel, está no projeto, vamos fazer. Se não está claro, o cliente não sabe direito, aí a gente também precisa atender essa necessidade do cliente. Então, aí está a qualidade do meu software. Se eu consigo atender o que está no papel e aquilo que o cliente, ou por esquecimento, ou às vezes mudou alguma regra de negócio, tá? Pode acontecer no meio de um processo de desenvolvimento, muda-se alguma forma de se trabalhar do meu cliente, eu tenho que adequar, né? E é nesse momento que eu tenho que adequar, porque eu ainda estou construindo, tá? Não é depois que ele está pronto que eu vou adequar, não, é nesse momento. O projeto, ele deve ser um guia legível, compreensível para aqueles que geram códigos e para os que testam e subsequentemente dão suporte ao software, né? Então, a professora Juliana já falou isso aqui na aula de hoje, né? Documentação que é clara, objetiva, para quê? Para que quem for criar o código-fonte possa fazer aquilo de maneira tranquila, para quem for testar consiga realizar lá com os resultados esperados e mais lá na frente, tá? Aquele que geralmente já não faz parte do processo, quem for dar essa manutenção,
no sistema. Às vezes dá sorte de ser a mesma pessoa que construiu, às vezes não. Geralmente não dá, tá? Vai ser outra pessoa que vai fazer isso. E aquela pessoa consegue dar todo o suporte necessário a partir dessa documentação gerada. Tá bom, gente? O projeto deve fornecer um quadro completo do software, focalizando os domínios de dados, funcional e comportamental numa perspectiva de implementação, tá, gente? Lembrando o que é implementação? É o meu código-fonte, tá? Então, o que o projeto ele tem que ter? Ele tem que ter um quadro completo, ou seja, ele tem que estar lá escrito de uma forma clara tudo o que eu preciso para poder codificar, tá? Se tiver faltando uma classe, se não tiver certo relacionamento entre as classes, entre esses objetos dentro do meu projeto, na hora de codificar o programador não vai saber o que fazer, tá? E aí o que ele vai fazer? Aquele programador bom, experiente, ele vai consultar o engenheiro de software. Aquele programador que já não tem, assim, já não gosta muito de conversar com o outro, ele vai fazer da forma dele. E aí pronto, ele vai esquecer o projeto, vai tocar o barco, né? E aí vai dar tudo errado lá no final. Gente, ó, as diretrizes de qualidade, tá? O que eu tenho que seguir para poder ter qualidade? Exibir uma arquitetura, a gente já falou isso, né? Ser modular, dividir para conquistar, tá, gente? Vamos dividir em etapas o nosso sistema. Conter representações distintas de dados, arquitetura, interfaces e componentes. Isso aí são os requisitos básicos para a gente construir aqueles projetos, né? Ele tem que conter tudo isso, tem que contemplar. Levar as estruturas de dados adequadas às classes a serem implementadas e baseadas em padrões de dados reconhecidos, tá, gente? Precisa o quê? De componentes que exibam características funcionais e independentes, interfaces que produzam a complexidade de conexões entre componentes e com o ambiente externo, tá, gente? Isso aqui é legal. Questão da interface com complexidade de conexões entre os componentes, tá? A gente vai modular, a gente vai dividir o nosso sistema, tá? Então, as minhas interfaces, elas têm que ter ali uma conexão entre elas, né? Equipes grandes, softwares complexos, é comum que uma equipe faça um módulo dele, outra equipe faça outro, e a outra vai fazer lá 3, 4, enfim. Vou dividir entre as equipes a construção desse sistema através dos módulos. Para quê? Para que eu possa ganhar tempo, tá, gente? E aí o que acontece? Ele tem que seguir esse padrão de interface. Eles têm que se conectar, tá? Porque aí a gente sabe que são feitos por pessoas diferentes. Mas se estão seguindo lá um padrão, se estão seguindo aquele guia, ou seja, o meu projeto, eu vou conseguir conectar uma à outra sem ter prejuízo algum, tá, gente? Olha só, ele deve ser derivado por meio de um método passível de repetição que seja conduzido pela informação obtida durante a análise de requisitos, tá, gente? E por fim, ele deve ser representado usando uma notação que efetivamente comunique seu significado, tá? Então, essas são as diretrizes. Se eu seguir esses 8 passos aí, gente, eu vou conseguir atingir um nível maior de qualidade. Tive 8 passos, parece coisa pouca, não é, tá, gente? E detalhe, se eu deixar de seguir um passo desse, aí meu projeto já vai tender a ter uma qualidade menor, tá? Então, cada passo que eu deixo de seguir, mais distante daquela qualidade esperada eu vou estar. Tá bom, gente? Então, a gente tem aqui, ó, os atributos de qualidade, tá, gente? As diretrizes, como que o que eu preciso cumprir para alcançar, e aqui quais são os atributos de qualidade que eu tenho dentro do meu projeto. Não sei se vocês conseguem visualizar aí de forma clara, mas a gente vai estar falando aqui cada um deles. Ao centro eu tenho o quê? O meu projeto, tá, gente? E aí entra aqui um atributo, aqui em cima, ó, anotem aí, gente, funcionalidade, tá? Os slides estão disponíveis no ar, estou vendo aqui que ficou um pouco ruim a visualização, né? Não sei se aí na televisão de vocês também vai estar ruim, mas enfim, os slides estão no ar, vocês podem estar consultando após a aula ou depois quando vocês forem fazer revisão, enfim. Aqueles que gostam de estudar, né? Daqui a pouco. Para fazer atividade Para fazer atividade também, que a gente vai dar lá o período da atividade. Vai estar disponível lá para vocês, tá, gente? Funcionalidade, atributos de qualidade. Se ele funciona
da forma esperada, se o meu sistema ele tem funcionalidade, ele atende os requisitos, então isso aí ele consegue atingir esse atributo de qualidade. Tá bom, gente? Usabilidade. O usuário consegue usar de forma fácil o meu sistema. Tá? Aliás, o usuário consegue usar o meu sistema, já atingiu ali o requisito de usabilidade. Esse eu vou dar um sistema aqui que eu acho um pouco complexo. Dentro do Instituto Federal, foi desenvolvido, acredito, por aqui. RAD, né, professor? Não sei se você tem familiaridade, né? Isso, então é um sistema que ele é o quê? Ele tem usabilidade complexa para o usuário. Alguns itens, né, ali fica meio que tem que interpretar, né? Você interpreta, você fica sem saber o que fazer e, assim, você tem informações em outros sistemas e aí você tem que extrair informações de outros sistemas para alimentar aquele que foi desenvolvido. Então, assim, é um negócio meio que... Qual é a usabilidade disso, né? Por que a gente está fazendo isso? Será que não é um retrabalho para o usuário? Tá? Então, tudo isso são atributos de qualidade. Você tem que ver se existem sistemas dentro da minha corporação, da minha empresa, que já tem aquelas informações, por que eu vou pedir para o usuário inserir de novo aquilo em um novo sistema? Por que eu não programo de uma forma que esse meu novo sistema vá buscar automaticamente essas informações dentro do banco de dados? Não é isso? Porque é muito difícil. Opa, então vamos projetar. Não é isso? Vamos ver qual é a melhor forma que a gente pode estar fazendo isso. Tá? Então... Um outro exemplo, professor, da usabilidade é, por exemplo, assim, o botão de fechar. Toda vez que a gente vai fechar uma janela, né, fechar um software, né, na maioria das vezes a gente vai lá no botãozinho, no X, que está localizado na onde? Na área direita, né, superior. E aí, imagina você desenvolver um sistema que para fechar aquele sistema lá tem que ser um atalho, ou então o botão de fechar está em outro canto. Então, isso são coisas de usabilidade que para o usuário já está assim pré-definida. Todo botãozinho de fechar para ele lá vai ser lá no canto superior direito para ele. Então, são usabilidades que tem que se manter no desenvolvimento, na interface do sistema. Perfeito. É isso. Aqui abaixo, ó, a gente tem a confiabilidade, tá, gente? O que é isso? Os dados que estão lá dentro são confiáveis? O meu sistema é confiável? Né? Posso tomar decisões que vão traçar o rumo da minha empresa a partir desse sistema? Existe confiabilidade? Desempenho, tá, gente? Ó, meu sistema, ele é rápido, ele tem um processamento bom, tá? Eu consigo rodar, o que é melhor de questão de desempenho dentro de um sistema? Eu consigo usar esse sistema com recursos mínimos de máquina? Tá? Então, acho que a pergunta tem que ser essa. Porque o que acontece? Quando a gente vai montar uma infraestrutura de TI para poder armazenar todos esses sistemas, são infraestruturas caras, tá? E aí, se você não projetar sistemas em que utilize bibliotecas, códigos-fontes que consomem menos recursos de máquina, você vai estar o quê? Você vai ter que estar cada vez mais gastando em infraestrutura de tecnologia da informação. E isso é caro para a minha empresa. Isso é caro para qualquer organização, tá, gente? Então, se o meu sistema consegue ter um desempenho bom com baixos recursos, então ele já tem aí um atributo de qualidade também. E por fim, tá, gente? A gente tem o que aqui, ó? Suportabilidade, tá? Ou seja, possibilidade de dar suporte a esse meu sistema, né? Precisa implementar algo novo? Consigo fazer? Opa, tenho qualidade nisso. Está prevendo a expansão, a gente falou do banco de dados aqui dos alunos, né? Inicialmente a gente estava prevendo 10 mil alunos, mas eu consigo futuramente expandir para 100 mil? Consigo. Você consegue. Opa, então ele tem suportabilidade, esse meu sistema, tá? Atributo de qualidade aí. Gente, ó, conceito de projetos, tá? Ó, conjunto de conceitos fundamentais de projeto de software fornecem o quê? Um arcabouço necessário para fazê-lo corretamente, tá? O que é um arcabouço, gente? É um passo a passo, tá? Que eu preciso seguir para poder fazê-lo de forma correta, tá? O primeiro deles é a abstração, não é isso? A gente falou, a abstração, ele vai estar... Por que eu tenho que fazer isso? Ele vai estar muito ligado, do meu ponto de vista, com a modularidade. Você vai dividir seu sistema em módulos, tá? Então, você vai ter o quê? Você vai ter que abstrair cada módulo desse, tá? Focar simplesmente na funcionalidade daqueles módulos lá específicos, tá, gente? Outra coisa que a gente tem aqui, ó, a arquitetura, já falou bastante de arquitetura.
ele vai seguir padrões, tá? O que é essa parte aqui de seguir padrões? Ela vai estar também ligada com a parte de refabricação, tá, gente? O que é isso? Existem padrões, padrões a gente pode dizer modelos, né? Existem modelos que você consegue utilizar já para poder criar o seu software. Esses modelos te possibilitam o quê? Te possibilitam uma refabricação mais fácil, um retrabalho menor, tá? Se você for expandir o seu sistema, a gente falou lá, página do IFRO, né? A gente tem lá a Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão. Se surgir amanhã uma nova Pró-Reitoria, opa, eu estou seguindo um padrão, né? Isso, toda a página lá do portal do IFRO, ela não é igual, eu estou seguindo um padrão ali, tá? Então eu consigo utilizar esse mesmo código para refabricação. Aí, professor, só na questão de padrões, na nossa quarta aula a gente vai falar sobre esses padrões, né, de desenvolvimento, que engloba daí qual é o padrão, porque de acordo com como você vai desenvolver o seu software, o seu projeto tem que estar relacionado ao seu padrão de desenvolvimento de software. Perfeito, tá, gente? Ó, ocultamento da informação, beleza? Independência funcional, vou estar criando módulos, eles têm que ter independência funcional. Refinamento, tá? Como que eu posso estar melhorando cada vez mais, e as classes do projeto. Então isso aí a gente tem o quê? Isso aí é um arcabouço para poder criar um projeto necessário, tá? E aí, gente, o meu modelo de projeto, ó, eu vou fazer o que? Ele pode ser visto em duas dimensões possíveis. A primeira dela é o quê? Dimensão de processo. O que é isso, gente? Ó, indica a evolução do modelo de projeto à medida que as tarefas são executadas como parte do processo de software. Tá bom, gente? Então, o que é isso? Ó? À medida em que eu vou executando as tarefas, ele vai o quê? Ele vai evoluindo o meu modelo. Tá, gente? A gente fala em planejamento, mas o planejamento ele é o quê? Ele é um cenário, tá? É algo que pode acontecer. A partir do momento que eu estou executando realmente lá o meu projeto, é que eu vou fazer o quê, gente? Ó, eu vou ter mais informações, então eu vou ter um refinamento. Então eu tenho essa dimensão aí do processo, tá? Evolução vai evoluindo o modelo à medida em que eu vou executando as atividades. E aí a gente tem o quê? A dimensão de abstração. Tá? Ó, representa o nível de detalhamento à medida que cada elemento do modelo de análise é transformado em um projeto equivalente e então refinado iterativamente. Tá? Então tem aí, ó, o nível de detalhe à medida que cada elemento de modelo de análise é transformado em um projeto equivalente. Tá? Então a gente viu lá aqueles modelos, a gente tem os modelos de análise. Criei o meu caso de uso, né? Eu estou usando o caso de uso onde? Vou voltar aqui rapidinho para a imagem, só para a gente ver, tá, gente? Opa, foi demais. Não devia ter voltado, né, professor? Caso de uso aqui, gente, ó. Ele está aqui em cima, ó. A gente vai usar ele lá no modelo que, ó, no meu projeto de interface. Então aqui são os elementos que eu tenho, tá? Vou usar cada modelo desse para criar os meus projetos. E aí, por fim, gente, para finalizar aqui, a gente tem aqui esse modelo de projeto em duas perspectivas, né, gente? Ó, na dimensão de abstração e aqui na dimensão de processo, tá? À medida em que o meu projeto vai evoluindo, ó, não é isso? Eu tenho aqui os modelos. Eu tenho o modelo de análise e eu tenho o modelo de projeto, tá? Então, aqui no início, ó, pode ver que eu uso bastante colaborações ou iterações dos dois modelos, tá? Então eu tenho que usar bastante coisa da análise para poder criar o meu modelo de projeto, e aí isso vai diminuindo, tá, gente? À medida em que eu avanço no meu processo de desenvolvimento, olha só, eu utilizo menos artefatos ou menos atributos que a gente criou lá no modelo de análise e vou aumentando cada vez mais os resultados do meu modelo de projeto. Isso é natural, tá? O que acontece num projeto que não teve um levantamento correto de requisitos? É o inverso, tá? Então você vai caminhando com o projeto, quando você finaliza aqui, você vai entrando na parte final do seu projeto, nessa etapa aqui, ó, você vai utilizar mais atributos de análise do que de projeto. Então quer dizer o quê? Que foi mal analisado. Tá bom, gente? Então esse é o conteúdo que a gente trouxe para vocês. A gente vai passar por intervalo, vocês vão fazer aí as atividades, tá?
Por favor, mandem a colaboração de vocês para que a gente possa estar debatendo aqui, né, se as respostas estão corretas, se não estão. Lembrando que isso tudo vai estar disponível no AVA. Né, professora Juliana, alguma consideração? Sim, professor, acredito. O pessoal de Presidente Médici, do campus, do polo daqui de Porto Velho, já estão mandando algumas respostas. Já, o pessoal já está se antecipando. Pois é, a meninada acordou lá e está fazendo atividade lá de sala lá, professor. Então vamos aí, continuem aí fazendo atividade de sala, que daqui um pouquinho a gente retorna. E enviem as respostas pra gente. A gente volta já, gente. Valeu. E aí, professores presenciais, acalmem aí a turma, né? Joãozinho, Maria, que já conseguiram resolver todas aí. Calma, gente, vamos sentar, a gente vai resolver agora a nossa atividade. Vamos ver se está tudo correto aí, né? Vocês realmente aprenderam o nosso conteúdo da nossa teleaula de hoje, que é a teleaula número 2. Né? Então, a gente já vai começar aqui com a primeira pergunta, tá? O que é projeto? Não é isso? A gente abordou aqui o que é projeto aí dentro dessa visão do processo de desenvolvimento de software, tá, gente? A gente tem alguma resposta, professora? Tem, professor. Então vamos lá. A gente tem lá de Ouro Preto, a aluna Cassiane respondeu que é um sistema, uma forma que eu vou utilizar para promover e realizar um sistema ou obra. Essa foi a resposta lá da Cassiana. Vamos ver outra aqui. Lá de São Miguel, a aluna Lavínia, a Bruna e a Jussiele responderam. É uma representação ou modelo de software, mas diferentemente do modelo de análise. Também tem outra resposta de Buritis, professor. A aluna Marcela respondeu que projeto é o lugar onde a qualidade do software é estabelecida. E de Presidente Médici, a aluna Natália, ela respondeu que projeto é o lugar em que a criatividade, em que os requisitos dos clientes, as necessidades dos negócios, as ansiedades técnicas unem-se na formação de um projeto ou sistema. O pessoal tá afiado aí, né, professor? Isso. A gente teve bastante colaboração. Eu tô lembrando aí de Ouro Preto, Presidente Médici. O que mais? Cujubim. Cujubim, o pessoal tá acordado aí com a gente, né? Que bom. Buritis. Tem mais, professora? Na número 1 foram essas, professor. Essas, né, gente? É isso aí, ó. A gente tem várias definições de projeto que é legal, né? Você consegue definir tudo isso que acontece dentro do desenvolvimento de software, o que é esse projeto, né? A gente trouxe aqui várias definições, teve uma definição, a primeira que a professora falou, até lá a questão da obra, não é isso? Que é um negócio mais conceitual, mas é realmente isso, né? Que vocês colocaram e pontuaram aí bastante. Vamos só ler aqui, fazer a leitura, para vocês anotarem aí a definição, né, formal, gente, que vai cair na prova. É o lugar em que a criatividade impera, em que os requisitos do cliente, as necessidades do negócio e as considerações técnicas unem-se na formulação de um produto ou sistema, né? Muito parecido também com a resposta que a gente recebeu aqui. Exatamente. Não é isso? Então, gente, o que a gente tem que ter em mente aqui, ó? Escrevam essa resposta aí. Pega o caderninho. Bora lá. Hoje, aluno hoje em dia não quer saber de caderno, né? Só smartphone, tablet. Eu vou tirar uma foto. Foto a gente não consegue memorizar quando a gente vai lá e escreve, tá, gente? Então, bora lá, ó, escrever aí, ó. E destaquem requisitos do cliente, necessidades do negócio e considerações técnicas, gente. Olha só, tudo isso reunido forma o quê? Forma o meu projeto, tá? Requisitos do cliente, o que é isso, gente? É o problema que eu tenho que resolver, tá? Mas os requisitos do cliente não são as necessidades do cliente, são as necessidades do cliente. E por que está falando ali em necessidades do negócio? Gente, duas coisas distintas, tá? Que a gente tem que saber separar. Às vezes a necessidade do cliente não é a minha necessidade do negócio.
Ou às vezes o cliente pensa que tem essa necessidade, que quando você vai ver lá na hora de produzir um site ou um sistema, a necessidade do cliente é realmente outra, tá? Então o que eu tenho que fazer? Resolver o problema do cliente, definindo as minhas necessidades do negócio. Lembrando que o desenvolvimento de software é uma venda. Então é um negócio, você vai produzir o quê? O meu software é o meu produto, né? E você vai entregar esse produto para alguém específico. Tá bom? Além disso, aliado com as necessidades dos requisitos, as necessidades do negócio, eu vou ter o que, gente? Eu vou ter lá as considerações técnicas, tá? Que aí entra a parte importante para quem? Para a gente, desenvolvedor, vocês, no caso, que estão aí formando no curso de técnica informática para a internet, toda essa parte técnica, linguagem, qual é o banco que eu vou usar, o gerenciador de banco de dados que eu vou estar utilizando, qual é o ambiente, né? Se vai ser desktop, se vai ser web, enfim. Tudo isso está agregado dentro disso que a gente chama de projeto, né? Então, uma perguntinha simples, o que é projeto, a gente conseguiu aí falar bastante coisa em relação a isso, tá? Vamos lá para a questão número 2, gente. Olha só, qual a importância do projeto no processo de desenvolvimento de um software? A gente teve algumas contribuições, professor. A Marcela, lá de Buritis, respondeu: é importante porque permite aos engenheiros de software melhorarem o sistema ou produto que deve ser construído. Muito boa a resposta dela, né, professor? Foi bem sucinta, né? Isso. Já lá em Espigão do Oeste, a aluna Camila colocou a seguinte resposta: o projeto permite aos engenheiros de software modelarem o sistema ou produto que deve ser construído. Esse modelo deve ser avaliado quanto à qualidade e aperfeiçoado antes que o código seja gerado. Testes sejam conduzidos e usuários finais sejam envolvidos, em grande número. Projeto é o lugar onde a qualidade de software é estabelecida. Bem elaborada, né? Essa Foi, resposta, Camila foi professora. fundo aí. Vamos Que ver mais legal. aqui. Outro, lá de Ouro Preto do Oeste, a aluna Ruth respondeu: ele permite aos engenheiros de software modelarem o sistema ou produto que deve ser construído. Deixa eu ver se eu tenho outra resposta aqui, da número 2. Tenho outra, professor. A Natália, também de Presidente Médici, colocou que permite aos engenheiros de software modelarem o sistema ou produto que deve ser construído. Essa foi a resposta da Natália, lá de Presidente Médici. Juntando a resposta da Natália com a primeira, contempla basicamente toda a importância do processo, né? Do projeto dentro do processo de desenvolvimento de software, né? Sim. Deixar a professora finalizar aí para poder iniciar as contribuições em relação a... E aí o aluno Miguel, professor, daqui do Zona Norte, do polo daqui, ele respondeu: projeto permite aos engenheiros modelarem o sistema que deve ser construído. E essas foram as nossas contribuições para a resposta número 2, professor. Legal, gente. Obrigado aí, pessoal de Porto Velho também participando, Buritis. Hoje tem muita gente, né, fazendo interação com a gente. Legal, o objetivo é esse mesmo, né, para que a gente possa saber que tem alguém aí contribuindo, né, com a nossa teleaula de hoje. Gente, importância de projeto, né? Existem várias. Se a gente for elencar qual é a importância de projetar isso dentro de um processo de desenvolvimento de software, a gente vai ficar falando aqui aos 30 minutos de correção de sala de aula, porque é simplesmente tudo. A importância ela é completa. Você consegue desenvolver um software de maneira tão mais fácil, tão mais prática, né? Utilizando o projeto, do que você fazer as coisas sem uma orientação, sem uma coordenação, tá? Então existe essa importância, né, do projetar. E aí vocês trouxeram contribuições bem legais. Teve uma aluna, eu tenho que anotar aqui, professora, porque eu esqueço o nome do Camila, pessoal, né? A última que deu aquela resposta bem grande. Isso, que dá aquela resposta bem grande, Camille. bem elaborada. Camille. Eu lembro da primeira resposta também, que fala da questão lá mais do suporte, né? Para que a pessoa possa dar um suporte a esse sistema. E é isso mesmo, gente. Ó, você modela o meu sistema e depois você vai fazer o quê? Para que eu tenho que modelar? Para construir e depois dar o suporte necessário para aquele sistema, tá bom? Então, isso aí basicamente
é os objetivos principais, a importância principal da gente poder estar projetando um software, um sistema, tá? E a gente trouxe aqui uma definição formal também, né? Qual é a nossa resposta, gente? Ó, anotem aí, gente, a dica do professor Saulo. Anotem essas respostas de sala de aula. O projeto permite aos engenheiros de software modelarem o sistema ou o produto que deve ser construído. Esse modelo pode ser avaliado quanto à qualidade e aperfeiçoado antes que o código seja gerado, testes sejam conduzidos e usuários finais sejam envolvidos em grande número, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou antecipando as minhas etapas, né? Isso quando eu projeto, tá? Então, se eu partir direto para minha codificação, como que vai ficar o meu teste? Não é isso? Como que eu vou saber? Como que eu vou realizar o teste se eu não tenho um projeto, se eu já tenho ali um produto, né? Daquilo que foi pensado, daquilo que foi analisado apenas, tá bom? Lembrando que como que eu estava dando uma lida no material, né? Como que funciona essa questão de testes, tá? Mas como é que eu vou testar um projeto, uma funcionalidade do meu projeto, se eu não tenho um produto ainda feito? É algo realmente que a gente tem que pensar, tá? Então, como é que isso funciona, gente? A gente monta equipes de testes. Essas equipes se reúnem. Tem reunião que vai durar ali, em média, de 90 minutos a 2 horas e meia de reunião, em que cada pessoa, são um time de 3 a 4 pessoas, tem um papel específico. Então, tem uma pessoa que vai conduzir a reunião, tem uma pessoa que vai apenas anotar as considerações dessa reunião e tem aquela pessoa lá que é o principal, né, que vai trazer tudo que foi construído naquela fase, aliás, tudo que foi pensado para se construir naquela fase. E aí eles vão debater para ver as possíveis falhas, para ver o que pode ser melhorado, né, porque às vezes não tem falha, mas às vezes você pode melhorar aquilo, né, que você está propondo. Vocês vão ver muito, a gente tem no processo de desenvolvimento de software, a gente tem duas elaborações de página da internet, vocês que vão codificar para a internet, né? A gente costuma falar que a gente tem o front-end e o back-end, né? Esse front-end é aquela parte bonita do meu software, né? Aquela parte que o usuário vai ver lá, as interfaces, né? Que isso aí hoje você tem até programas que te constroem tudo isso. O back-end já é o meu código fonte puro, as ações lá, o comportamento do meu sistema, como que aquilo vai funcionar e interligar com o meu front-end, tá, gente? Esse back-end, ele pode ser melhorado, porque ali você vai utilizar técnicas de programação específica, tá? Dentro da linguagem que você escolher. Então, às vezes, eu estou trabalhando com uma coisa, onde é que eu quero chegar, tá? Eu vou trabalhar com if-else para alguma coisa complexa. Será que o if-else é a melhor solução? Tá? Então, por que eu não vou usar uma lista? Por que eu não vou usar uma tuple? Enfim, várias outras opções que eu tenho para poder utilizar nesse meu código. Isso vai ser definido onde, gente? Isso vai ser definido no projeto. E isso vai ser testado também nessas reuniões que a gente está falando. Tá? Então, trouxe aí esse conceito que estava fora, né, da nossa aula aí, que é um ganho a mais aí de conhecimento para vocês. Então, existe essa parte de testes também dentro do projeto de software, tá, gente? Questão número 3, ó. Quem é o responsável pelo projeto? Essa aí é moleza, essa né? foi, professor, todos os polos que estão aqui online mandaram a resposta. Essa aí é moleza, tanto né? Cujubim, Buriti, Ouro Preto, Espigão do Oeste, deixa eu ver se eu esqueci de alguma aqui, daqui de Porto Velho, mandaram a resposta sobre essa questão aí. Hein, professor? Eu acho que os professores presenciais, né? Para esse tipo de questão podia dar um chocolate, né? Pois é, né? Pegar aquele chocolatezinho lá e o primeiro aluno que respondeu, né? Vamos falir esses professores aí, que essa questão aí tá muito fácil, todo mundo responde, né, gente? Olha só, quem é o responsável pelo processo de software, gente? É o engenheiro, né? Ó. E detalhe, ele vai ser responsável pelo quê? Por todas as etapas do meu projeto, tá? Então a gente tem esse camarada aí, engenheiro de software, tá? Responsável. O que acontece? O que eu trago em relação a isso? Gente, em organizações que eu falo de maturidade, né? Ou seja, tem uma organização, empresas que têm uma organização maior, definição da sua área de TI, aí entra parte de gestão de TI,
governança de TI, em que a tecnologia da informação ela está alinhada à estratégia organizacional da minha empresa, eu consigo ter uma área de TI bem mais equipada. Tá? Aí eu digo equipada em relação aos equipamentos de TI, como também as pessoas necessárias para poder fazer a TI funcionar. Tá? Isso em organizações, gente, do mundo ideal, que a gente chama. Beleza? No mundo real, meu amigo, a gente colocou aqui são os engenheiros de software. Mas às vezes eu fiz um concurso ou eu vou trabalhar em uma cooperativa em que esse aí ninguém sabe nem o que é. Ninguém sabia nem que existia engenheiro de software. Então, pode ser que você, desenvolvedor ou programador, também seja responsável por estar realizando o projeto do seu sistema. Tá bom? O que é importante saber? Que é uma fase do processo de desenvolvimento e que ela deve ser cumprida, tá? Você não pode pular essas etapas, tá? Então a gente colocou engenheiro de software, mas no mundo real, isso no mundo ideal, tá, gente? No mundo real pode ser que seja um programador, pode ser que seja um analista de sistemas, pode ser que seja você, tá bom? Então bora lá para a questão número 4. Qual o passo a passo do projeto de desenvolvimento de um software, gente? A gente teve algumas contribuições aqui, professor. Lá de Cujubim, os alunos responderam: o projeto mostra o software de várias maneiras diferentes. Primeiro, a arquitetura do sistema, depois, as interfaces que conectam o software. Já em MEDS, a aluna Natália respondeu à questão 4 assim: o projeto mostra de várias maneiras diferentes. Primeiro, a arquitetura de sistema, depois as interfaces que conectam o software aos usuários finais. Né? Mesma coisa também. E deixa eu ver se eu tenho outra resposta aqui da questão 4. Questão 2, questão 4. De Buritis. Primeiro passo seria a arquitetura de sistema, posteriormente a interface que contém o sistema. E lá de Espigão do Oeste, o projeto mostra o software de várias maneiras diferentes. Primeiro a arquitetura de sistema, depois as interfaces que conectam o software aos usuários e outros sistemas e dispositivos e seus próprios componentes, que foi o Isaac que mandou essa resposta lá de Espigão do Oeste. Então praticamente todos responderam, né, professor? A mesma, né? E correta também. E correto, né, gente? É o que a gente trouxe aqui, realmente está bem parecido, quase igual, se não igual, né? O que a gente trouxe aqui. Uma palavrinha ou outra que eles não copiaram, né? Isso, que tá, a gente apresentou isso aqui nos slides também, né? E aí que fala o passo a passo, né? Vamos ver aqui o que a gente trouxe, né, de definição, para que quem não fez possa ir copiar, tá, gente? Olha só, o que eu tenho que fazer primeiro? A arquitetura do sistema. Depois, as interfaces que conectam o software aos usuários finais, a outros sistemas e a dispositivos e seus próprios componentes, não é isso, gente? Então, o que eu vou me preocupar primeiro? Com a arquitetura, tá? Como que vai ser feito esse software? Onde que vai ser feito esse software? Quem vai fazer este software? Tá bom, gente? Aí entra outras também detalhes técnicos em relação à arquitetura. Depois, eu vou me preocupar com o quê? Com as interfaces, tá? Então, eu respondo aquelas perguntas como, onde, quem, para quê também, né? Que eu vou fazer esse software. E aí eu vou me preocupar com as interfaces. Interface é o que, gente? São aquelas telas do meu sistema. Não é isso? Meu desenho, daquilo que eu estou projetando. Depois que eu me preocupo com isso, aí eu vou o quê? Verificar como que isso vai ser conectado, não é isso? Ao usuário final. Ou seja, o que é o usuário final? Aquela pessoa que vai estar no dia a dia usando o meu software, tá, gente? Aquela pessoa que às vezes... O que é legal também, né? Trazer aqui em relação... Eu acabei de lembrar de uma coisa. Por isso que tem aquelas fases do levantamento que a gente falou, da entrevista, dos cenários que você tem que criar, da observação, né? O que acontece? Às vezes, chega um gerente, diz, olha, eu preciso de um software para realizar tal ação. Só que o gerente não vai utilizar esse software, não é isso?
Então ele é um usuário, mas ele não é o usuário final. Ele tem a necessidade, porque ele é o responsável pelo setor, mas ele não é a pessoa que vai estar alimentando com os dados necessários aquele sistema. Então por isso que a gente separa aqui o que é o usuário final. É aquele que vai estar no dia a dia, né, usando, alimentando, informando tudo que é preciso para aquele software lá poder processar e trazer as informações necessárias. Tá bom, gente? E aí o que acontece, né? Às vezes, depois que eu faço toda a parte de projeto, faço a implementação, aí eu gero o quê? Eu gero algumas versões, né? Então eu já vou fazer o quê? Eu vou sentar com esse usuário final e vou pedir para ele usar. Não é isso? Então usa aí. Vê se está assim, vê se está bom, vê se está legal. O que pode melhorar? O que você achou que não está correto? Tá? Para ele poder te dar esse feedback, porque é ele que realmente conhece o problema que tem que ser resolvido. Tá? E aí, além de conectar com os usuários finais, gente, ó, a gente vai conectar a outros sistemas e dispositivos, não é isso? A gente falou aqui do sistema da rádio, que ele precisa de informações que a gente tem disponível em outros sistemas, não é? Por que ele não se conecta com esses outros sistemas? Né? A gente tem que estudar isso também, tem que ver essa possibilidade. Às vezes não é possível, tá? Mas se for, ok, beleza, vamos implementar. Para quê? Para que o usuário não fique tendo que alimentar informações, colocar dados em um sistema A, fazer a mesma coisa no sistema B, mesma coisa no sistema C e por aí vai. Né? Então, para que eu quero esses sistemas se eu tenho que estar a todo momento alimentando cada um de forma separada, né? Aí depois entra a conexão aos dispositivos, né, que a professora bem falou, conectar a uma impressora, né, que a gente deu o exemplo aqui. E por aí vai, né, professora? Isso, um leitor digital, né? Leitor isso. Biométrico nas empresas para depois poder calcular a folha de ponto desse funcionário. Então eu tenho vários periféricos, vários dispositivos aí que eu tenho que verificar qual vai ser a necessidade desse meu sistema utilizar, né, para pensar de como eles vão se conectar. Né, um dado que vai entrar, que vai ter que ser armazenado, calculado quantas horas esse funcionário trabalhou, gerar a folha de ponto dele, emitir, né, o contra-cheque desse funcionário lá para poder executar um pagamento dele. Então, todos esses processos aí tem que estar modelado. Tem que estar bem modelado, né? A professora falou aqui no leitor biométrico, a gente está aí, né? Momentos de eleições exigem lá o que? A sua digital, ou seja, lá, ó, o TRE inicialmente não tinha previsto essa questão do reconhecimento através de digital. Agora já se tem. O que é isso? Suportabilidade do meu sistema. Tá bom, gente? Além disso, ele se conecta aos dispositivos. Qual é o dispositivo novo? Leitor biométrico. Você que vai votar aí, né? Já está apto, os nossos alunos estão aptos. Você vai ver lá no momento certo o que é isso e como que isso funciona, tá? Por fim, gente, a gente tem lá, ó, a ligação nos seus próprios componentes, tá, gente? Como que uma classe vai se relacionar com a outra. Como que os dados, através lá do meu banco de dados, tem lá as suas entidades e os seus relacionamentos. Por aí vai, tá, gente? Questão número 5. Quais os atributos de qualidade de um projeto? Descreva sucintamente cada um deles, tá, gente? Professor, eu gostei muito de uma resposta aqui da aluna Gilmara, lá de Espigão do Oeste. Vamos lá. Ela colocou: funcionalidade, garantir que o sistema cumpra os seus requisitos. Usabilidade, conceder ao usuário uma boa usabilidade do sistema. Confiabilidade, trata da segurança do sistema. Desempenho, o sistema precisa ser rápido e usar menos recursos do sistema possível. Suportabilidade, diz respeito à facilidade de dar suporte ao sistema, com possíveis erros e futuras implementações. Muito boa a resposta da Gilmara, né? Bem completinha. Gilmara tá atenta aí à nossa aula de hoje, tá, Gilmara? Parabéns, é isso aí, tá, gente? Vamos seguir o exemplo da Gilmara aí, vamos contribuir também. E ela trouxe basicamente todas as respostas ali corretas. Basicamente não, ela trouxe corretamente, né? Por isso que a gente deu os parabéns aí para a Gilmara, né? Agora eu peço para que vocês peguem a canetinha aí e bora ver só a nossa definição aqui em relação a isso, né? Aí, professor, eu só tive alguns outros alunos também de Buriti que responderam. Deixa eu ver mais aqui. De Buriti,
e do polo de Presidente Médici também, que responderam, né, a questão, só não acabaram descrevendo, mas colocaram funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, desempenho e portabilidade. Só faltou descrever, que a gente vai refazer aqui agora, né? Refazer aqui, né, gente? Isso é porque a gente pediu para você elencar, né, dizer quais são os atributos e para que você descreva sucintamente o que é cada atributo desse aí, não é isso? Acho que isso é uma questão de prova, hein, professor? Gente, olha só, isso aí pode cair na prova de vocês. A professora Juliana tá boazinha hoje, já deu a dica, né? Olha só, bora pegar a canetinha então aí. Anota aí. Anotar, tá, gente? Olha só, funcionalidade, observação do conjunto de características e da capacidade do programa, generalidade das funções entregues e segurança do sistema global, tá? E quando eu falo sistema global, o sistema como um todo, tá, gente? Observação do conjunto de características e da capacidade do programa, generalidade das funções entregues e segurança do sistema global, funcionalidade, ou seja, como que ele vai se comportar, como que esse sistema ele vai atender às necessidades do meu cliente, tá bom? Mas a definição é essa aqui, gente, anota aí, tá? Vamos aqui agora então para usabilidade, olha só. Considerando fatores humanos, estética, consistência e documentação global, tá? Então, como que vai ser usado? Quais são fatores humanos, né? Como que eu posso fazer? A professora falou aqui, questão de fechar o sistema, não é isso? O que é que a gente já tem por padrão, né, professora? E lá no xizinho, né? Canto superior, xizinho ficou vermelho. Opa, aqui eu vou fechar o meu sistema, né? Aqui é onde eu vou fechar. Isso aí é um fator humano. O meu usuário, ele já está habituado a realizar o fechamento através dessa opção, dessa funcionalidade. Eu posso apresentar outra? Pode. Só que o que acontece? Você está desconsiderando os seus fatores aí em relação à usabilidade do meu sistema. Quais são os prejuízos? O meu cliente vai ficar confuso na hora de fechar um sistema, né? E tem sistema que é tão confuso que o cliente sabe o que ele faz, ele vai lá no Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefas e pronto, mata isso todo o processo. Se ele te conhecer muito ainda sobre informática, porque senão ele vai na onde? Lá no botãozinho de desligar o computador. Desligar o computador e pronto, né? Isso. Hoje a gente tem dispositivos. Qual é o prejuízo também dessa ação do cliente? Hoje a gente tem dispositivos SGBD que conseguem recuperar as informações. Mas vai que eu estou tendo uma transação de banco de dados. O cliente interrompeu ali na hora de uma gravação ou de uma exclusão. Isso pode corromper aqueles dados. E aí eu vou cair onde? Vou cair ali no outro princípio que é a confiabilidade, não é isso, do meu sistema. Então você tem que ter tudo isso, todos esses atributos na cabeça aí e não pode desconsiderar nenhum, tá? Consideração em relação à estética, gente, ó. Tá bonitinho o meu sistema, se não tá. Consistência, se realmente ele faz o que foi prometido ou não, tá? E a documentação global. Confiabilidade, ó, medindo-se a frequência e a severidade das falhas, a precisão dos resultados de saída, o tempo médio entre as falhas, a capacidade de recuperação de falhas e a previsibilidade do programa, né? Aí entra aquele exemplo, né? O usuário fechou de forma incorreta, não conseguiu finalizar uma transação de banco de dados. O que eu posso fazer para melhorar isso, para deixar ele confiável? Vamos ver um SGBD que trate essas falhas, por exemplo. Como que o meu sistema se recupera de uma queda de energia, tá? Por aí vai, gente. Essas são as dicas. E a gente tem também aqui, ó, questão do desempenho. Notem aí, gente, ó, pela velocidade do processamento, tempo de resposta, consumo de recursos, vazão também desses recursos e eficiência, né? Ou seja, se ele é rápido, se ele consome menos energia, se ele precisa de poucos recursos de máquina, como a gente também falou na nossa teleaula. E aí, por fim, a questão da suportabilidade, facilidade com a qual o sistema pode ser instalado, adaptabilidade, reparabilidade, manutenibilidade, testabilidade e configurabilidade, ou seja, todas as habilidades possíveis que a gente tem aí para um sistema, tá, gente? É a questão da suportabilidade. Beleza? Gente, espero que vocês tenham copiado aí, tá? A gente está finalizando por aqui a nossa teleaula. Eu só quero
deixar aqui um convite especial para vocês que façam atividade de percurso, gente. É o que? 40% da nossa prova, aliás, da nossa nota da disciplina. Então, ela é muito importante, você vai precisar desse resultado também, além de fixar os conhecimentos que a gente tem aqui. Tá? Obrigado pela parceria de vocês, parabéns para todos que puderam contribuir aí com as respostas e a gente espera esse mesmo ritmo nas próximas aulas, tá? Para finalizar, vou passar a palavra para a professora Juliana aqui também. Então, eu aguardo vocês. Adorei hoje as contribuições. Vamos ficar aguardando. Dúvidas também, mandem lá no fórum. Tirem com o tutor de vocês, né, com o professor presencial aí. E a gente aguarda vocês para a nossa próxima aula. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.